O mundo da tecnologia mudou para sempre no final de 2023. Um novo jogador emergiu do Oriente, uma startup chinesa chamada DeepSeek. A chegada da DeepSeek ao cenário da IA não foi silenciosa. Foi um evento sísmico. A empresa, com os seus modelos inovadores de IA, enviou ondas de choque por toda a indústria, desafiou os gigantes estabelecidos e sinalizou uma potencial mudança de poder no mundo da tecnologia. A história da DeepSeek é uma história de ambição, inovação e disrupção. É uma história que ainda está a ser escrita. O impacto da DeepSeek no mundo da inteligência artificial não pode ser subestimado. Os seus modelos avançados de IA, desenvolvidos a uma fração do custo dos seus concorrentes, nivelaram o campo de jogo. O desenvolvimento de IA de ponta já não é apenas o domínio dos gigantes do Vale do Silício, com bolsos fundos. A DeepSeek demonstrou que a inovação pode vir de qualquer lugar e pode abalar os alicerces de indústrias inteiras. A emergência da DeepSeek forçou o mundo a reconsiderar o futuro da IA. Destacou a crescente proeza da China no campo da inteligência artificial. A DeepSeek não é apenas uma empresa. É um símbolo da ambição tecnológica da China e do seu desejo de liderar o mundo nas indústrias do futuro. A história da DeepSeek está longe de terminar. À medida que a empresa continua a inovar e a desenvolver novas tecnologias, o mundo observa com a respiração suspensa. O que fará este disruptor de IA a seguir? Como é que as suas inovações irão remodelar a paisagem tecnológica? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. A DeepSeek anunciou a sua presença no palco mundial e não tem intenção de ser ignorada. A DeepSeek é a criação de Liang Wenfeng, uma mente brilhante com uma visão para o futuro da IA. Wenfeng, um prodígio da ciência da computação da Universidade de Zhejiang, já tinha deixado a sua marca no mundo das finanças. Como cofundador do bem-sucedido fundo de hedge High Flyer, tinha um conhecimento profundo dos mercados e do poder da tecnologia para os perturbar. Mas a verdadeira paixão de Wenfeng residia no mundo da inteligência artificial. Impulsionado pelo desejo de ultrapassar os limites da IA e torná-la acessível a um público mais amplo, Wenfeng reuniu uma equipe de indivíduos com a mesma mentalidade. Engenheiros, cientistas e investigadores que partilhavam a sua ambição e a sua crença inabalável no potencial transformador da inteligência artificial. Juntos, propuseram-se criar uma empresa que desafiasse o status quo e redefinisse as possibilidades da IA. Os fundadores da DeepSeek compreenderam que, para realmente democratizar a IA, precisavam de ultrapassar dois grandes obstáculos: custo e acessibilidade. O desenvolvimento tradicional de IA exigia vastos recursos, tanto financeiros como computacionais, tornando-o um jogo reservado a poucos privilegiados. Wenfeng e a sua equipa estavam determinados a mudar isso. Acreditavam que, ao desenvolver abordagens inovadoras para o treino de modelos de IA e ao aproveitar a crescente infraestrutura tecnológica da China, poderiam criar IA de ponta a uma fração do custo. A sua visão ia além da simples construção de modelos de IA poderosos. Queriam tornar estes modelos acessíveis a um público global, capacitando empresas e indivíduos para aproveitar o poder da IA. Este compromisso com a acessibilidade e a inovação tornar-se-ia a força motriz por trás da rápida ascensão da DeepSeek à proeminência. O primeiro grande avanço da DeepSeek surgiu na forma do DeepSeek R1, um modelo de IA revolucionário que ultrapassou os limites do raciocínio automático. Lançado no início de 2025, o DeepSeek R1 enviou ondas de choque pela comunidade de IA, desafiando o domínio estabelecido dos modelos desenvolvidos pelos gigantes tecnológicos do ZWAP. As capacidades do R1 eram simplesmente espantosas. Podia analisar conjuntos de dados complexos, identificar padrões e tirar inferências com uma precisão que rivalizava e, em alguns casos, superava as suas contrapartes ocidentais. O que diferenciava o DeepSeek R1 não era apenas o seu poder de processamento bruto, mas a sua eficiência. Ao contrário de outros modelos de IA de alto desempenho, que exigiam enormes quantidades de poder computacional e energia, o R1 era notavelmente econômico. Os engenheiros da DeepSeek tinham alcançado um avanço na arquitetura do modelo e nos métodos de treino, permitindo que o R1
atingisse um desempenho superior, com uma sobrecarga computacional significativamente menor. As implicações da eficiência do R1 foram profundas. Significava que a DeepSeek podia oferecer as suas capacidades de IA a uma fração do custo dos seus concorrentes, abrindo um mundo de possibilidades para empresas e investigadores que anteriormente tinham sido excluídos da revolução da IA. A eficiência do R1 também teve benefícios ambientais significativos, consumindo muito menos energia do que os modelos tradicionais de IA e contribuindo para um futuro mais sustentável para o desenvolvimento da IA. O lançamento do DeepSeek R1 marcou um ponto de viragem na paisagem da IA. Demonstrou que a IA de classe mundial podia ser desenvolvida fora do Vale do Silício e desafiou a suposição de que a IA de ponta teria sempre um preço elevado. A DeepSeek tinha lançado o desafio e o mundo estava a observar para ver como os jogadores estabelecidos iriam responder. Após o sucesso do DeepSeek R1, a empresa revelou a sua próxima inovação revolucionária, o Janus Pro 7B. Este modelo de IA possuía um conjunto de habilidades totalmente diferente, mas igualmente impressionante. O Janus Pro 7B era uma IA generativa, capaz de criar imagens incrivelmente realistas, a partir de simples comandos de texto. Em essência, podia pintar quadros com palavras, transformando a imaginação humana em obras-primas digitais. O lançamento do Janus Pro 7B enviou ondas de entusiasmo pelas indústrias criativas, desde o design gráfico e a publicidade à produção de filmes e videojogos. As capacidades do Janus Pro 7B eram mágicas. Podia conjurar imagens realistas de pessoas, lugares e objetos que nunca tinham existido, ultrapassando os limites do que era possível com conteúdo gerado por IA. Podia imitar os estilos de artistas famosos, criando obras que faziam lembrar as pinceladas de Van Gogh ou as formas abstratas de Picasso. O nível de detalhe e realismo nas criações do Janus Pro 7B era espantoso, esbatendo as linhas entre a criatividade humana e a inteligência artificial. O impacto do Janus Pro 7B nas indústrias criativas foi imediato e abrangente. Artistas e designers tinham agora uma nova ferramenta poderosa à sua disposição, uma que os podia ajudar a ultrapassar bloqueios criativos, explorar novas ideias e dar vida às suas visões, com uma facilidade e rapidez sem precedentes. A capacidade de gerar imagens de alta qualidade a partir de comandos de texto tinha o potencial de revolucionar os fluxos de trabalho, reduzir os custos de produção e desbloquear novas possibilidades criativas numa vasta gama de indústrias. A chegada do Janus Pro 7B solidificou a posição da DeepSeek como uma força importante no mundo da IA. Já não era apenas uma empresa a desenvolver motores de raciocínio poderosos, era uma potência criativa, a ultrapassar os limites do que era possível com a IA e a inspirar uma nova geração de artistas, designers e contadores de histórias. A entrada da DeepSeek no mercado tem sido nada menos que revolucionária. Tem abalado os modelos de negócio tradicionais e estabelecido novos padrões de inovação. As empresas estão agora a repensar as suas estratégias, tentando adaptar-se a esta nova realidade. O impacto é evidente em vários setores, desde a saúde às finanças, e até na tecnologia de consumo do dia a dia. Os algoritmos avançados e a análise de dados da DeepSeek têm fornecido insights sem precedentes, impulsionando a eficiência e o crescimento. Além disso, os efeitos em cadeia das inovações da DeepSeek estão a ser sentidos globalmente, influenciando mercados e economias, muito além das fronteiras da China. É um testemunho do poder da tecnologia de ponta e do pensamento visionário. Em resumo, a DeepSeek não só transformou o mercado, como também preparou o cenário para futuros avanços, ultrapassando os limites do possível. Na paisagem em constante evolução da inteligência artificial, a DeepSeek destaca-se como um farol de inovação. Olhando para o futuro, o potencial para a dominância da IA torna-se cada vez mais claro. A tecnologia de ponta da DeepSeek não está apenas a moldar indústrias, mas também a redefinir os limites do que é possível. A cada avanço, a DeepSeek aproxima-nos de um mundo onde a IA está perfeitamente integrada nas nossas vidas diárias.
O futuro da dominância da IA não é um sonho distante, mas uma realidade que se aproxima rapidamente, impulsionada pelos avanços implacáveis de empresas como a DeepSeek. No entanto, o caminho para a supremacia da IA não está isento de desafios. A DeepSeek enfrenta numerosos obstáculos, incluindo censura rigorosa e obstáculos regulamentares. Navegar nestes desafios requer não apenas perícia técnica, mas também perspicácia estratégica. O equilíbrio entre inovação e regulamentação é delicado, e a DeepSeek deve agir com cautela para garantir a conformidade sem sufocar a criatividade. Apesar destes desafios, a DeepSeek mantém o seu compromisso em ultrapassar os limites da IA, esforçando-se continuamente para superar as barreiras no seu caminho. Ao examinarmos a paisagem mais ampla da IA chinesa, o papel da DeepSeek torna-se ainda mais significativo. A China está rapidamente a tornar-se um líder global em inteligência artificial, e a DeepSeek está na vanguarda deste movimento. A colaboração entre iniciativas governamentais e empresas privadas como a DeepSeek está a promover um ambiente propício à inovação. Esta sinergia está a impulsionar a China para novos patamares no desenvolvimento da IA, com a DeepSeek a desempenhar um papel fundamental nesta transformação. A expansão da paisagem chinesa da IA é um testemunho do compromisso do país com o avanço tecnológico, com a DeepSeek a liderar a investida. Olhando para o futuro, o potencial da DeepSeek no mundo em evolução da IA é imenso. A cada dia que passa, surgem novas oportunidades, oferecendo à DeepSeek a chance de cimentar ainda mais a sua posição como líder em inteligência artificial. A jornada é contínua e as possibilidades são infinitas. À medida que a DeepSeek continua a inovar, não só molda o futuro da IA, como também influencia a paisagem tecnológica mais ampla. O mundo em evolução da IA está cheio de promessas, e a DeepSeek está posicionada para ser um jogador importante neste futuro emocionante.